Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física para o terceiro ano de número 12. Hoje nós vamos conhecer uma brincadeira muito interessante e que necessita de muita estratégia e muito pensamento. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o dominó. Bem, pessoal, o dominó é um jogo muito popular e lógico, né? Todo mundo sabe que ele é um jogo muito desafiador. Ele desenvolve a inteligência e a nossa capacidade de planejar, de fazer estratégias, além de ajudar muito no nosso aprendizado com números e matemática. Bem, gente, depois desse estudo todo aqui, nós não vamos ficar por aí só. Nós vamos continuar fazendo atividade e nós vamos criar um jogo de dominó todo especial, feito por você, hein? Quer ver como? Vamos acompanhar essa aula e vamos entender aí. Mas primeiro, vamos aprender as regras do dominó. O que nós vamos precisar de materiais para esta aula, tá? Nós vamos precisar de uma folha de papel. Pode ser uma folha de papel A4, uma folha de sulfite, pode ser uma folha de caderno também. Quem precisar vai poder usar caneta ou canetinha para nós desenharmos as nossas peças. E vocês vão poder cortar esse material com régua ou com tesoura, conforme vocês preferirem. Se precisar de ajuda do papai ou da mamãe, peçam, né? Bem, pessoal, o dominó, talvez todo mundo conheça um pouquinho, que é aquele jogo onde nós temos várias pedrinhas com número nas pontas, hein? Qual que é a origem desse jogo? Como que esse jogo surgiu? Como que esse jogo surgiu na humanidade? Será que é do tempo da vovó, do vovô, ou será que é de muito antes, hein? Bem, pessoal, a origem do dominó parece ser chinesa. Na China, o dominó ele tornou-se um jogo conhecido por volta de 1900, sendo usado, segundo pesquisadores, para adivinhações. Há menções de jogo do dominó na Europa a partir do século XVIII. Os dominós, eles são populares em um grande número de países. Olha só, gente, uma foto, uma ilustração bem antiga, em preto e branco, do pessoal na China jogando dominó, hein? Vamos descobrir que existem vários tipos de dominó também. Bem, pessoal, no Brasil, o jogo do dominó ele é bastante conhecido e a sua popularidade ela é grande entre adultos e crianças. Ela é muito jogado em grandes praças de grandes centros urbanos ou de cidades do interior pelo pessoal da terceira idade, pelo vovó, pelo vovô, mas também muito jogado nas escolas, porque, como eu disse, ele é uma ótima forma da gente guardar os números também. Entender um pouquinho de matemática, né? Jogando. Alguns estudiosos, eles acreditam que o nome dominó, ele vem de uma expressão em latim. Latim é um dialeto que não se fala mais, mas foi muito utilizado no mundo há um bom tempo, né? Ele vem da expressão chamada Domino gratias, que quer dizer graças a Deus. E diz a lenda, ou dizem alguns historiadores, que os padres europeus diziam enquanto jogavam: bateu um jogo? Domino gratias. E com isso, quem sabe o nome foi virando dominó? No Brasil, o jogo teria chegado com portugueses no século XVI, transformando-se em entretenimento para os escravos. O dominó usado no Ocidente comumente tem 28 peças e é chamado de duplo 6. Olha só, pessoal, um jogo de dominó clássico, hein? Esse jogo provavelmente também tem mais idade do que eu e do que muita gente por aí. E esse daí, ele é um conjunto tradicional.
um conjunto tradicional de dominós formado por 28 peças chamadas de pedras. Nós chamamos de pedras as peças de dominó. E cada uma ela é dividida em duas pontas. Então, cada ponta ela é marcada por um número. E esse número pode ser de 1 a 6 ou deixado em branco para representar o zero. Mas não são os algarismos romanos que nós utilizamos, e sim as bolinhas pintadas. Então, 4 bolinhas pintadas num lado do dominó significa o número 4. 0 bolinhas pintadas no outro lado do dominó, o número 0. E esses números eles são misturados, mas eles nunca se repetem. Mas espera aí, professor, como assim eles nunca se repetem? Eu estou vendo aí uma pedra que está escrita número 6 e número 6, e outra número 5 e outra número 5. Pessoal, você tem toda a razão. Quando eu digo que essas pedras não se repetem, significa que você não vai ter outra peça de 6, 6, mas você tem sim as peças duplas. Quantos jogadores participam de um jogo de dominó? Aqui no Brasil, a forma mais comum de jogar é com 4 jogadores individualmente, um contra o outro. Eles receberão 7 peças cada um. Porém, também dá para jogar em dupla. 2 jogadores contra outros 2 jogadores, cada um com 7 pedras também. Mas pode-se jogar apenas 2 pessoas, hein? 2 pessoas só. Interessante, porque as 2 pessoas elas não ficam com 14 peças, elas não ficam com a metade cada uma. Cada uma das pessoas elas ficam com 7 pedras também, e as 14 pedras que sobraram, elas vão comprando durante o jogo. Também vamos chegar nessa regra aí, gente. Calma lá. Comprar é um jeito de dizer, viu? Ninguém precisa ter dinheiro para jogar não, hein? Qual que é o objetivo? O objetivo do dominó. O objetivo do jogo é colocar todas as pedras na mesa antes dos adversários. Então, ó, conseguimos ver um exemplo de jogo de dominó aqui. Como que nós começamos a partida de dominó? Para jogar, cada jogador ele vai ter 7 peças. Depois de serem todas embaralhadas, ó, a gente coloca as peças viradas para baixo, embaralha bem e cada um pega 7 pedras ou distribui-se 7 pedras para cada jogador. Nenhum jogador pode saber qual pedra o outro jogador tem. O jogador que começa a partida é o jogador que tem a pedra duplo 6, também chamada de double, que é duplo em inglês. Iniciando a partida colocando essa peça no centro da mesa. Então assim que começa o jogo, ó. Distribuíram, cada um pegou 7 peças, 7 aqui, 7 aqui. Estamos em 2 jogadores, pegaram 7 peças também, indiferente. Quem tiver das 7 peças que receberam com a peça 6, 6, se vier com ela, vai começar o jogo colocando essa peça no meio da mesa. E com exceções. Por exemplo, pessoal, no jogo de 4 jogadores, todas as peças vão para todos os jogadores, todos eles conseguem jogar. Algum deles vai cair com a pedra 6 e 6. Só que quando temos 2 jogadores, e se a nossa pedra 6 e 6 cair dentro daquelas peças que vão ficar de fora do jogo para a gente poder comprar durante a jogada? E se essa peça cair? Ninguém começa? Se essa peça não tiver com nenhum dos jogadores, aí vai por ordem decrescente. Alguém saiu com a peça 5.5? Não. Ou alguém saiu com a 4 e 4? E assim vai. E a jogada seguinte, ó, e como é que a gente joga? Então agora, essa é a explicação do cerne de como se vamos jogar dominó. As jogadas seguintes. O jogador pôs o 6 e o 6. Depois dele, o jogador que estiver ao seu lado esquerdo continua o jogo, no sentido anti-horário. Cada jogador ele deve colocar uma peça sua encaixada na ponta do jogo, uma de cada vez. Então vamos lá, vamos entender isso daqui agora, hein?
nós temos 4 jogadores na mesa e um colocou a pedra número 6, ó. O outro jogador, entre aquelas pedras que ele está na mão, aquelas 7 pedras iniciais que ele está na mão, entre aquelas pedras ele vai ter que ter uma pedra de número 6, ó. Então, no caso, ou ele colocou a pedra 6 encostada na pedra duplo 6, ou ele colocou o 6 e 1 do outro lado. E assim em diante. Bem, o outro jogador colocou a pedra 6 e a pedra 1, o próximo jogador, ou ele vai ter que ter a pedra 1 de um lado, ou ele vai ter que ter a pedra 3 do outro lado. E assim consecutivamente seguindo o jogo. E em algum momento do jogo, você vai ficar sem peças. Quando um jogador não tem nenhuma peça que se encaixe em nenhum dos lados, e não tem nenhuma peça para comprar, se ele tiver de 2 jogadores, ele vai poder comprar. Se ele não tiver que comprar, ele passa a vez, sem jogar. Quando eu estou sem peça no jogo de 2 jogadores, agora nós vamos entender o que significa comprar uma peça no jogo de dominó. No jogo de 2 jogadores, quem ficar sem peça de encaixe deverá comprar uma peça dentre aquelas que ficaram de fora. No caso de um jogo de 2 jogadores, porque se for um jogo de 4 jogadores, não tem como comprar peça. Tá ok, pessoal? E caso ele consiga uma peça que corresponda, ele segue jogando. Se ele não conseguir, ele vai continuar comprando, até encontrar a peça que coloca lá, até encontrar a peça que caiba no jogo, ou quando acabarem as peças de compra, aí sim, no jogo de 2 jogadores, o jogador vai passar a vez. Por exemplo, nessa ilustração do lado, onde o jogador não possui pedras com o número 4 e o número 0. Ó, nós entendemos aqui que esse é o jogo atual, tá? O jogo de dominó que está acontecendo aqui. E o jogador ele tem a peça 2 e 3, 1 e 5 e tem a peça 5 e 5. Ó. Nenhuma dessas peças aqui se encaixa em nenhuma dessas extremidades. Ó. Então nessa extremidade está a peça número 4, não a peça número 3. A peça número 4 está aqui. E na outra extremidade a peça número 0. Essas peças aqui são as peças de compra. Ó. Então, ele vai comprar uma peça. Se essa peça que ele virar contiver o número 3, ou o número 4, ou o número 0, aí ele vai poder jogar. Se não tiver o número 4 e nem o número 0, ele vai ter que comprar outra peça e assim consecutivamente, até acabarem as peças ou ele conseguir continuar o jogo. E aí, quando finalmente terminarem as peças de compra, ele passa a vez, né? E com muitas peças na mão, bem, o objetivo do jogo não é colocar todas as peças na mesa. Quanto mais ele compra peça, ou quanto mais vezes a vez dele vai passando, mais difícil ele vai conseguir ganhar o jogo. E fim de jogo com vitória. A partida pode terminar em 2 circunstâncias. Quando um jogador consegue bater o jogo, ou seja, baixar todas as peças primeiro, ou quando o jogo fica trancado, ou seja, quando não tem mais nenhuma peça que caiba no jogo. Quando não existem mais peças com os números das pontas nas mãos dos jogadores, ninguém consegue mais jogar. Quais são os benefícios de jogar dominó? Bem, primeiro é divertido, né? O jogo dominó, assim como muitos diversos outros jogos, ele desenvolve bastante a sua inteligência, pois ele estimula o raciocínio e ele estimula você a estabelecer relações entre as jogadas, a prever possibilidade, né? Tudo isso através de um jogo divertido e estimulante. Agora, pessoal, nós temos uma atividade para vocês, hein? Agora chegou o momento daquela atividade lá. Você vai criar e jogar um jogo com parceiro. Um jogo de dominó simplificado, menorzinho, hein? A partir de uma folha de papel, dobrando e cortando sempre pela metade, por 4 vezes, até completar 16 partes. Só que nós usaremos apenas 15 partes, ó.
você deverá criar 5 símbolos que representem do número 0 ao número 4. Por exemplo, na ilustração do lado, ela é só um exemplo, hein? Vocês vão ter que fazer os desenhos de vocês, tá? Vocês podem criar os seus, ó. Então, o número 4 eu substituí por uma estrelinha. O número 3 eu substituí pela lua. O número 2 pelo sinal de mais. O número 1 por um quadradinho. E o número 0 é uma bolinha. Bem, depois disso você vai desenhar no papel o seu dominó, as suas peças, os seus símbolos e vai substituir, ao invés de colocar números, você vai colocar os seus desenhos. Olha que dica legal, hein? Como ficaria o seu jogo com 15 peças? Então, pessoal, com 15 peças, significa que o seu dominó vai até o número 4. Ele não vai ter o 5 e nem vai ter o número 6. 0 com 0, 0 com 1, 0 com 2, 0 com 3, 0 com 4. Acabou as peças 0. 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. 2 com 2, 2 com 3. Ó, vocês podem usar esse modelo aqui para vocês criarem o jogo de dominós de vocês. Vocês podem aproveitar isso, tá bom, pessoal? E eu quero falar algumas curiosidades para vocês, ó. Uma forma diferente de usar as peças de dominó. Procure na internet por queda de dominó e veja só que trabalho incrível as pessoas fazem com um jogo de dominó, né? É uma forma bem diferente de brincar. Você consegue descobrir quantos dominós foram utilizados nesse trabalho aqui de vídeo? Clique na imagem e vocês vão poder entender o que é essa atividade, gente. Bem, pessoal, nós vamos concluir a nossa aula de hoje, mas antes eu gostaria de mostrar uma coisinha para vocês, tá? Eu tenho aqui uma folha de A4 e eu queria demonstrar um pouquinho como que nós vamos poder transformar isso num jogo de dominó. Dobrando ela no meio, você pode fazer recortes dela ou com tesoura ou com uma régua, que eu prefiro particularmente. Dividindo-a em duas, consecutivamente por 4 vezes, até nós conseguirmos 16 pedacinhos de papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 1 eu dispenso. Como que nós vamos fazer a atividade? Ó? Com aqueles desenhos que vocês criaram, por exemplo, eu posso riscar o meu dominó no meio para fazer a representação das peças e criar o símbolo que eu quiser. Fácil, né? Você só precisa saber que símbolo representa cada número exatamente, hein? Bem, pessoal, vocês não imaginavam quanta informação tinha um simples jogo de dominó. Além de desafiador, ele é divertido, né? E aí, vão conseguir montar o seu projeto? Como é que vai ficar? Vai ficar legal? Vai ficar bonito? Respondam todas essas questões da atividade de hoje e tenham todos uma ótima semana.